Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre anatomia do sistema linfático. Pessoal, o sistema linfático é um sistema muito importante para todo o organismo animal, porque ele é chamado também de faxineiro, porque ele tem como sua função uma das principais a drenagem dos líquidos corpóreos, dos líquidos das cavidades, principalmente do líquido extracelular, que depois que entrar para os vasos linfáticos será chamado de linfa, tá? Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouco mais sobre a sua importância e função. Ele é tão importante, é um sistema também de vasos, um sistema de circulação que ele, em muitas literaturas, ele é considerado e ministrado, didaticamente, juntamente com o sistema cardiovascular. Primeiro a gente fala do sistema cardiovascular e depois fala do sistema linfático. Então, até para você entender um pouco mais essa aula, para ficar mais fácil o seu entendimento, eu sugiro que você assista aqui a minha aula sobre anatomia do sistema cardiovascular, tá bom? Quem já teve aula comigo em sala de aula sabe que eu faço no início da aula uma comparação entre o sistema cardiovascular e o sistema linfático. E aí eu falo todos os órgãos, todos os componentes e funções. Falando mais das funções, além dessa parte de ser considerado como o lixeiro, o faxineiro do organismo, porque ele vai recolhendo, drenando o excesso de líquido e também retirando os detritos, retirando as toxinas, catabólitos, micro-organismos, ele vai combatendo. E nesse combate ele também tem essa grande função imunológica, essa função de defesa, porque no sistema linfático tem grandes células de defesa, como os linfócitos aí, tá? Que são previamente liberados, amadurecidos por órgãos linfóides, órgãos do sistema linfático, tá bom? Então é extremamente importante que a gente estude, que a gente entenda, que a gente reconheça tanto a sua anatomia, bem como também a sua função. Não tem como falar das estruturas anatômicas sem falar da função, de como ocorre, Então, nessa imagem a gente vê aqui os capilares linfáticos, eles ilustrados em amarelo aqui, entremeando, os capilares venosos, tanto os capilares venosos de veias, quanto também os capilares arteriais, tá? As arteríolas e vênulas ali, desculpa, tá? Todos esses capilares ali, começa esse sistema linfático, ele começa aí nessa região capilar, de capilares sanguíneos. Depois que ele, juntamente, paralelamente a caminhar pelo corpo com esses vasos sanguíneos, o sistema linfático, e seus órgãos linfóides, ele vai terminar lá juntamente nos grandes vasos que são as veias cavas, tá certo? Para devolver líquidos e nutrientes que são ainda necessários à reconstituição ao sangue, tá bom? Então aqui, pessoal, é muito importante que a gente, mais uma vez, reforce que esse sistema aqui, muitas das vezes até ele não é muito falado, ele não é muito dado muita importância, mas é extremamente importante para manter a fisiologia, para manter a homeostase do animal, tá certo? Então nessa imagem aqui a gente vê tanto essa parte venosa, sangue desoxigenado, passando em azul, quanto na parte arterial, sangue oxigenado, e entre meio aqui está o sistema linfático, os capilares linfáticos e posteriormente os vasos linfáticos. Então, como estamos falando de anatomia, temos que falar dos componentes do sistema linfático, dos órgãos linfáticos, também chamados de órgãos linfóides, tá certo, pessoal? Primeiramente, temos a linfa, que é o líquido linfático, o fluido linfático é o que vai ocorrer dentro desses vasos linfáticos, tá certo? Então, algumas literaturas já consideram capilares linfáticos, tá? E isso é correto porque tem vasos menores, bem fininhos, como cabelo, fio de cabelo. Lembra daquela música? Um fio de cabelo no meu paletó. Então, os capilares linfáticos ali são fios, são vasos bem fininhos, como fios de cabelo. E depois já temos os propriamente ditos vasos linfáticos. São vasos de um calibre maior,
do que esses capilares linfáticos, né? É por eles que vão circular, tanto os capilares quanto os vasos linfáticos, que vão circular a linfa. E os órgãos linfáticos, ou também chamados de órgãos linfóides, que são linfonodos, tonsilas, baço e timo. E ao decorrer dessa aula eu vou falar especificamente de cada estrutura dessa. Algumas literaturas, né, também descrevem mais alguns órgãos, como a parte compondo o sistema linfático, como a medula óssea, né, e ela tem a sua grande função de defesa, né, um órgão hematopoético, produção de células sanguíneas aí, mas como a gente já vê ela na fisiologia óssea, na hematopoiese, eu não trouxe aqui, tá? Mas lembrar que também é um órgão linfático, né? Faz parte do sistema linfático, na verdade, compõe o sistema linfático, mas tem outras literaturas que dizem alguns outros órgãos de forma mais secundária, tá? Como placa de Pearce também, a parte, alguma região mesentérica, né? A parte intestinal também, fazendo parte do sistema linfático. Mas esses aqui que eu vou apresentar para vocês são os principais, tá certo? Então, pessoal, falando um pouquinho da linfa, né? Ou líquido ou fluido linfático, é muito importante falar dela porque a linfa é o líquido que circula pelos vasos linfáticos, né? Ou capilares linfáticos também, dependendo o tamanho do calibre desse vaso, né? Então a composição da linfa é semelhante ao plasma sanguíneo, né? Um ultrafiltrado ali, claro que não tem as hemácias, né? É um fluido incolor, tá? Límpido, é uma das águas do corpo, mas dependendo da região do corpo, ela vai ter um aspecto um pouco mais leitoso, esbranquiçado, tá? Isso a gente observa muito, né, nesse líquido linfático na região gastrointestinal, porque tem ali a absorção das gorduras, dos quilomicrons, né? Uma grande quantidade de triglicerídeos compondo esse líquido linfático nessa região. Então ele tem esse aspecto naturalmente, né, fisiologicamente mais leitoso, mais esbranquiçado, tá? E aí, dependendo dos locais, como eu falei, vai ter essa diferençazinha, mas de forma geral é um líquido límpido, transparente, tá? Já falei que parece com sangue, né? Semelhante à composição do plasma sanguíneo, que é água, nutrientes, algumas células. E aqui tem como diferenças, né? Além dessas células, tem a composição de proteínas, tá certo? E aí tem as células de defesa, glóbulos brancos, tá? Restos celulares, detritos, substâncias estranhas como micro-organismos que vão circulando. Então ele é, como a gente falou, o faxineiro, porque ele vem tirando todas essas substâncias estranhas que está ali no organismo, né? Esses agentes nocivos, essas toxinas, tá? E aí a gente nessa imagem ela é muito didática porque a gente fala do fluxo da linfa, tá? Que é impulsionado tanto pela contração da musculatura lisa dos vasos linfáticos, não tem um órgão bombeador, não tem o coração para bombear, para fazer esse fluxo correr mais facilmente, mais fortemente. É um fluxo lento, tá? Então quando a gente fala do comportamento linfático, é um comportamento por gravidade, é um comportamento lento, é um comportamento que ele vai de acordo com as estruturas que estão em volta, os vasos sanguíneos em volta, musculatura estriada esquelética em volta, tá bom? Enfim, a pulsação arterial, na região cervical é pela gravidade, então ele vai pelo gradiente ali, pelo que está junto com ele para fazer essa drenagem, né? Esse circuito, esse fluxo. E aí lembrar que tem aqui, ó, tem válvulas que não deixam que esse fluxo volte, tá? Então é muito importante a gente observar isso daqui, porque quando está ocorrendo a linfa, ela vai drenando e não vai voltando. Mas algumas das vezes pode ter algum problema linfático, né? E é preciso fazer o que? A massagem linfática, a drenagem linfática para ajudar nessa melhor drenagem, tá certo? Então, os capilares linfáticos são tubos formados por células endoteliais fenestrados, ou seja, tem buraquinhos ali, tem fenestras para fazer essa absorção dos líquidos da cavidade do espaço extracelular, né, ou espaço intersticial, do líquido intersticial, que aí esses capilares vão recolher essa linfa, né, que na verdade era o líquido extracelular e passa a ser linfa depois que adentra aos capilares e vasos linfáticos. Tá?
Então essas células endoteliais se sobrepõem umas sobre as outras, formando várias fenestrações que vão sempre se apresentar abertas para o interior do capilar, tá? E aí com isso, ela adentra esse líquido e não sai mais, tá? Se tiver um refluxo, o que vai ocorrer? Ele vai tender a fechar, tá? E vai impedir que retorne essa linfa para o espaço intersticial, mantém-se ali e por meio dessas válvulas que tem dentro dos capilares e vasos linfáticos, ele vai continuar o seu fluxo. Então nessa imagem aqui ela é muito didática, que fala a distribuição das águas corporais, né, dos fluidos corporais. Então ali dentro de um vaso sanguíneo, um capilar sanguíneo, nós temos o que? O sangue. O sangue é composto por elementos sólidos, as células, e também por elemento líquido, que é o plasma sanguíneo, tá? Então quando a pressão hidrostática, a pressão intravascular, ela está normal, e quando a pressão oncótica, a concentração de proteínas também está normal, esse plasma corre normal e pouco decanta desse vaso sanguíneo para a cavidade, para o espaço extracelular, tá? Para o líquido extracelular ou espaço extracelular ali, também chamado de espaço intersticial. Mas quando se tem um desbalanço ali na pressão hidrostática, aumento de pressão, isso já faz forçar o extravasamento desse líquido, bem como também o aumento da pressão oncótica, tá certo, pessoal? Isso faz com que a diminuição da pressão oncótica, o aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos e a diminuição da pressão oncótica, que a pressão oncótica está relacionada com a concentração de proteínas. Então, se tem uma baixa de proteínas, uma hipoproteinemia, naturalmente, né, fisiologicamente vai ocorrer essa decantação, essa passagem por difusão ali, vai descer dos vasos sanguíneos para o espaço intersticial. É onde a gente vê esse acúmulo de líquidos. Quando tem um acúmulo maior de líquidos, ocorre o quê? As abdominocenteses, né, o ascite, o acúmulo de líquido exagerado na cavidade abdominal, o hidrotórax, né, ou líquido pleural acumulado em grande quantidade no tórax e assim por diante, tá? Então, no normal é para estar correndo dentro desses espaços aí uma quantidade necessária ali. Então, quando tem esse vazamento, esse fluido intersticial ele se aumenta, mas tem que ter uma drenagem, né? E essa drenagem ela é feita quando esses vasos capilares linfáticos eles absorvem, eles fazem a drenagem e puxa esse líquido que está aí no espaço intersticial, tá? Esse fluido intersticial que está fora da célula. Lembrar que a gente também tem uma grande quantidade de líquido intracelular, tá? Que é chamado de hialoplasma ou citoplasma também, tá? Essa região aí, a maior parte do líquido do corpo está dentro das células, tá certo? Uma pequena parte, uns 10%, está aí nessa região do fluido intersticial. Mas ele não pode ficar totalmente solto. Tem um pouquinho ali, ele vai ter que ser absorvido ali para os vasos linfáticos, e aí quando ele adentra o vaso linfático, ele é chamado de linfa. E uma diferença que a gente também pode dar aqui ao líquido linfático, bem como também a essa questão do plasma, né, propriamente dito, que ele é muito semelhante, mas a diferença principal aqui vai estar que no líquido linfático vai ter muitas células de defesa, como os linfócitos, tá, em maior quantidade, porque são produzidos, amadurecidos, armazenados no sistema linfóide, nos órgãos linfóides, tá certo? Principalmente timo, baço, nos linfonodos, tá ok? Os vasos linfáticos, pessoal, são os vasos que se originam dos capilares linfáticos. Então, esses capilares evoluídos, maiores, né? Também são fenestrados, possuem válvulas no seu interior que vão impedir o retorno da linfa, né? Então, para não deixar que ela volte e continue seu fluxo. E eles se contraem e expandem periodicamente. Então, nessa movimentação é que vai produzir essas sucções que vão ajudar no fluxo da linfa, tá? Então, o trajeto linfático, a gente vai observar aqui que ele ocorre em vários pontos ao longo do seu trajeto, com os vasos linfáticos atravessando os gânglios linfáticos, tá? Esses tecidos linfóides, esses órgãos linfáticos, como os linfonodos, enfim. Então, os vasos maiores seguem trajetos independentes, tá certo, pessoal? Já os vasos menores acompanham vasos sanguíneos e nervos, tá? Então, até porque ele não tem aquela capacidade, esses menores, os capilares, de fazer a contração e o relaxamento para ter
essa sucção e para ter essa movimentação do fluxo linfático. E os vasos vão se converger, formando troncos maiores que desembocam em veias principais. Daqui a pouco a gente vai chegar ali para falar dessas estruturas dos troncos linfáticos, né, ductos linfáticos, que estão extremamente importantes para o funcionamento correto do sistema linfático. A veia jugular externa ou veia cava cranial, que é onde vão desembocar nessas veias principais aí, tá ok? Então o trajeto linfático, né, ele vem, como a gente falou, desses vasos menores, depois ele chega nos vasos maiores, e tudo que chega num órgão linfático, como aqui um linfonodo, tudo que chega é aferente, tá? Vem por vasos aferentes. Tem ali a sua função de filtragem, a drenagem, tá? A aniquilação desses micro-organismos, toxinas dentro desses órgãos linfóides, tá? Como aqui no linfonodo mostrando. E depois o que vai sair é por um vaso eferente. Então tudo que entra é aferente e tudo que sai é eferente. E continua seu trajeto, seu fluxo linfático. Aqui, ó, como eu falo, né, tá totalmente relacionado ao sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular de vasos venosos e arteriais é um sistema fechado, tem a bomba propulsora, que é o coração, e é um sistema totalmente fechado, tá? Tem a interligação dos vasos arteriais com os capilares e vasos venosos, tá? Entrando no coração de novo, todo fechado. Já o sistema linfático é um sistema aberto, tá? Que ele começa aqui nessa região de capilares sanguíneos, tá? Principalmente essa região aqui, como a gente fala, é a região abdominal, tá? Uma grande concentração ali. E também depois ele vai paralelamente circular junto aqui, tem os órgãos linfóides, linfonodos, o fluxo da linfa ele vai passando ali, ele também vem lá dos capilares da região de tronco, né, da região respiratória, região capilar pulmonar, adentra também esse fluxo todo para depois cair aqui nas veias cavas e depois adentrar a átrio direito e continuar devolvendo esse sangue, né, e continuar o seu fluxo sanguíneo, essa circulação, drenagem desses fluidos corporais. Se também tiverem alguma dúvida aqui, pessoal, vocês podem assistir a minha aula que fala sobre a dinâmica dos fluidos circulatórios, dos fluidos corporais. Eu falo muito da questão da água, dos fluidos do corpo, tá? Isso pode ajudar muito vocês no entendimento desse assunto. Tá aqui na playlist do canal, tá? Na parte de dinâmica dos fluidos corporais, lá na playlist de fisiologia. Então, os troncos coletores de linfa, né? Nós temos aí os ductos traqueais direito e esquerdo, tá? Que eles recolhem a linfa das regiões da cabeça, pescoço, ombro e membro torácico, tá? Acompanham o trajeto da traqueia no pescoço e também desembocam no ducto torácico, na veia jugular correspondente ou na veia cava cranial, tá certo? Então aqui você vê que esses ductos traqueais eles já vão fazer grande parte dessa coleta, desse recolhimento da linfa dessas regiões, tá certo? Mais craniais dos animais, né? Mais dessa região de tronco. E o ducto torácico, pessoal, é uma das principais estruturas do sistema linfático, porque ele é o principal canal coletor de linfa do corpo, né? Ela é o maior drena, tá certo? Recebe a linfa tanto do tórax, do abdômen, da pelve e dos membros pélvicos, tá? Então desemboca na jugular esquerda ou na veia cava cranial, tá certo? Vai se originar na cisterna do quilo, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem aí, que é nessa região abdominal ali, tá? Até quando fala de quilo aqui é interessante falar que quilo está relacionado a esse líquido linfático mais quiloso, mais gorduroso, tá? Com muitos quilomicrons, que ele é mais leitoso, tá certo? Então vem dessa região de quilo aí, quando tem um acúmulo desse líquido na cavidade, se for na cavidade abdominal, é 1 quilo peritônio. Se for na cavidade torácica, é 1 quilotórax. Tá ok, pessoal? Então tem-se aí essa dilatação do ducto torácico, que recebe a linfa do abdômen, da pelve e dos membros pélvicos, tá? E aí é onde vai ter esse ducto torácico, ele vai ser essa principal canal que vai coletar a linfa. A gente vai ver algumas imagens aí que vai mostrar a sua grandiosidade. Olha aqui, ó, nessa imagem mostra então toda a drenagem, né? Então do ombro e membro torácico a gente tem aqui ducto traqueal direito, tá? E o ducto traqueal esquerdo coletando essa parte de tronco, de cabeça, de tronco, de ombros, tá?
Tudo para depois desembocar aqui, ó, voltando ali nas veias jugulares. E aí quando desce também nos órgãos torácicos, temos aqui o principal ducto torácico, que ele pega tanto essa região esquerda, tá? Pega toda essa parte de tronco aqui também, todo esse fluxo que veio da região de cabeça da parte esquerda, essa parte dos membros da região esquerda, do mal do tímpano esquerdo, tudo cai na cisterna do quilo, mas toda também quando a gente pega de órgãos abdominais e membros pélvicos, tudo vai desembocar na cisterna do quilo. E a cisterna do quilo ele vai para o ducto torácico. Então ele é o principal coletor, é o principal local que recolhe essa linfa. Olha aqui para vocês terem uma ideia, né? Então toda essa projeção do sistema linfático aqui, ali está o ducto torácico e a cisterna do quilo, então com a sua grandiosidade, né? Então é até mais evidente do que as outras estruturas. Essa outra representação esquemática aqui no felino, né? No felino doméstico, um gatinho. Então a gente vê aqui tanto os nódulos linfáticos se tem e o ducto torácico ali também. Então todos os animais é semelhante à sua composição anatômica, né? É importante para a gente entender que isso também vai ser funcionalmente semelhante nas diferentes espécies animais. Só para se ter uma ideia, né, da grandiosidade do que é drenado pelo ducto torácico, né? Olha aqui, ó, região drenada pelo ducto linfático direito, essa parte em vermelho. Então, é só essa parte, um antímero direito, uma parte dele, né? Mas nessa região mais cranial, né? Mais aqui de tronco, de membro superior, tá certo? No humano, né? Membro superior, se fosse no animal, como é a representação de humano, é superior, mas no animal é o membro torácico, tá certo, pessoal? Então é uma pequena parte, é como se fosse um quarto. Os outros 3/4 do corpo, tá? Isso serve para o animal também, é a região drenada pelo ducto torácico. Então você vê a grande importância da colheita, né? Do recolhimento da linfa que é feito pelo ducto torácico. Pessoal, para ficar de uma forma mais didática, tá? Melhor para vocês estudarem, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa aula em alguns tópicos, tá? E nós vamos continuar na próxima aula falando dos órgãos linfáticos. Falaremos bem calmamente, né, mais profundamente sobre os linfonodos, sobre as tonsilas, sobre o baço e sobre o timo, tá certo? Bom, nessa primeira parte a gente já viu a grande importância anatômica e fisiológica do sistema linfático. Então eu vou fazer essa divisão em partes aqui dessa aula para ficar mais didática, para ficar mais dinâmica, para vocês também terem um tempinho de ali tomar um café, tomar uma água, mas voltem para cá, tá? E vejo vocês em breve. Até a próxima aula, pessoal!